Olá, pessoal. Meu nome é Robson e este é o canal Vida. Nós estamos aqui hoje para tratar de um assunto bastante polêmico, em que diversas pessoas buscam defender suas ideias de acordo com seus interesses, de acordo com seus pontos de vista. Devemos sempre analisar que todo assunto e qualquer assunto que é polêmico, ele só é polêmico porque o ser humano ainda não evoluiu suficientemente para compreender tudo o que se envolve com aquela temática. Então, cada grupo vai sempre defender seu ponto de vista, que não necessariamente é certo, não necessariamente é errado, mas muitas vezes está envolvido em cenários de egoísmo e vaidade. Mas vamos abordar hoje um tema polêmico, que é o aborto. A grande pergunta que nós temos para fazer é permitido se fazer um aborto? Segundo as leis divinas? Segundo as questões espirituais que nos cercam? Bom, permitido é uma palavra muito forte para qualquer ação humana. Algo ser permitido ou algo ser proibido. Porque, antes de tudo, Deus nos deu uma coisa, que é o livre-arbítrio. Ou seja, a livre escolha de fazer o que bem entender. Então, se alguém me pergunta, é permitido fazer o aborto? A resposta que eu vou dar é sim, é permitido fazer o aborto. A pessoa pode entrar em choque, não concordar com essa afirmação. Mas vejamos, vamos sair dentro da caixinha e ir por um ponto mais profundo, da permissão, do livre-arbítrio, da livre capacidade do ser individual de escolher o que faz ou não da sua vida. Então, é permitido fazer o aborto? Sim, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, a livre escolha de nossas decisões. É permitido fazer o aborto da mesma forma que é permitido você ir no meio da rua e matar uma pessoa. É permitido você, com um avião, jogar uma bomba em cima de uma cidade e matar milhares de pessoas. É permitido você se suicidar e para o alto de um prédio se jogar. Devemos então compreender que existem duas coisas: o que é permitido e o que é adequado. O apóstolo Paulo, que consta dos escritos bíblicos, cita maravilhosamente: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, se a pergunta é permitido fazer o aborto? A resposta é sim. Sim, é permitido fazer o aborto, porque essa escolha de fazer ou não está dentro da sua liberdade de discernimento do que você faz da sua própria vida, do seu livre-arbítrio. Então você pode abortar. Uma mãe pode abortar, sim, o feto que encontra-se na barriga dela. Da mesma forma que ela pode ir para o meio da rua com uma pistola e matar uma pessoa inocente que esteja passando. Da mesma forma que ela pode se suicidar. Da mesma forma que ela pode, em um avião, jogar uma bomba em algum lugar. Ou deixar uma bomba numa mala no meio de uma praça de alimentação e matar várias pessoas. Então, sim, é permitido. Porém, para cada um desses fatos que eu citei, da bomba numa praça de alimentação, de uma bomba no avião, ou de matar alguém no meio da rua, o que vai acontecer? Essa pessoa vai matar quem ela quis, criar o transtorno e vai ficar por isso mesmo? Sabemos que não é bem assim. Sabemos que na Terra existem leis para conter e organizar a nossa sociedade, porque ela não é capaz de se autogerir, respeitando o direito natural que outras pessoas têm ao seu redor. Então todas as leis elas existem para conter os excessos de toda a natureza.
É dessa forma. Regrar, conter, estruturar a sociedade. Do contrário, se nossa sociedade soubesse respeitar as leis, o direito do próximo, não seriam necessárias tantas leis. Talvez um mínimo. Então, ela é livre para fazer o que quiser, essa pessoa? Sim, ela é livre, mas ela vai colher exatamente da sementinha que ela plantou. Então, se ela planta abacate, uma semente de abacate, e não gosta de comer abacate, ela não pode esperar que depois da árvore crescida, ela vai colher melancia, ela vai consumir melão, ela vai consumir tangerina. Não é assim. Ela vai ter que obrigatoriamente consumir abacate. Então, se uma pessoa vai ao meio da rua e mata alguém, deixa uma bomba numa praça de alimentação, passa com um avião sobre uma cidade, ela necessariamente vai ter que colher daquele fruto que ela plantou. E isso ocorre em duas vertentes. A primeira é a vertente material, em que ao ser capturada pelas entidades policiais, essa pessoa será processada, condenada, julgada e condenada. Processada, julgada e condenada. A pena será analisada pela dosimetria das circunstâncias que envolveram aquele fato, porém, ela passará por um processo que analisará tudo, verificará a responsabilidade dela e terá uma pena de acordo com o dano que ela gerou mais a intenção que ela fez. Então, ela teve a liberdade de matar alguém. Sim, está no livre-arbítrio dela. Qualquer um pode sair de sua casa com uma arma, matar alguém, voltar para dentro da casa e depois sofrer as consequências. Então temos essa liberdade de fazer o que quisermos. Essa pessoa foi presa depois de ter cometido um assassinato. Voltou à vida, cumpriu sua pena aqui na Terra, a pena que os seres humanos acham adequadas, voltou para o plano espiritual. Não achem que está quites. Aqui na Terra foi apenas parte da pena que ela precisará pagar. Quando retornar para lá, muitos transtornos, muitas dores, muitas perseguições ela sofrerá fatalmente. Porque se você sai à rua e mata um pai de família, uma mãe de família, jovens que estão sonhando em construir uma vida, estudando, buscando seu trabalho, com ideais, com sonhos, e você corta aquilo, estamos aqui na Terra porque somos imperfeitos. E muito provavelmente essa pessoa não terá a capacidade do perdão. E provavelmente vai atormentar, esperar a oportunidade de regresso do assassino para atormentá-lo quando ele chegar no plano espiritual. Então, vai ser colhido. Ela plantou abacate, vai colher abacate, não tem jeito. Não tem jeito. Então, somos livres para plantarmos o que quisermos? Para fazermos o que quisermos? Sim. Então, daí temos a resposta. O ser humano é livre para abortar? A resposta é sim. Porém, colherá também abacate se plantá-lo. Dessa forma, quando se faz um aborto, se está interrompendo uma oportunidade de existência. Aquele espírito que está vinculado àquele corpo embrionário, ele sentirá como se assassinado fosse pelaquela pessoa que tinha toda a responsabilidade de protegê-lo e amá-lo. Imagine a seguinte situação. Nós estamos todos reunidos aqui no plano espiritual, em espíritos, claro, conversando e negociando sobre as situações que vão ocorrer em nossa próxima existência para que nós possamos nos aprimorar e nos evoluir. E combinamos, não, então eu vou vir casar com ela e você será nosso filho. Bacana, tudo planejado, tudo acordado. Às vezes você faz esse acordo com uma pessoa que você não era tão íntima, na verdade, até às vezes oposta, inimigos, para que essa relação possa se melhorar. Daí, você vem para a carne, vem para a matéria, encarna, nasce. E quando esse espírito chega, de acordo com aquele planejado, que ele está no ventre da mãe, essa mãe
ou esse pai, ou os dois, decidem, vamos tirar, vamos abortar. Então aquele espírito que está vinculado àquele ser que está sendo gerado, está ali do lado. Está sabendo o que está acontecendo e o que vai acontecer. Mais do que a carne, mais do que o ser que está sendo gerado, a dor, ela é no fundo da alma, ela é espiritual. Então ele perceberá a quebra de acordo, perceberá a recusa, perceberá ser enjeitado espiritualmente. Então essa dor é como a dor do assassinato, até maior do que a dor do assassinato. Porque você está expulsando aquele que viria para resolver situações. Ok, o aborto aconteceu, esse espírito sofreu a dor do aborto, porque aquela dor ele vai sentir, a dor de ser dilacerado, arrancado e destruído. E se você tinha que resgatar alguma coisa com ele, se você tinha alguma quizila, algum mal, alguma perseguição para resolver, como que você acha que vai ficar essa situação? Que ele vai aceitar, não, meu corpo, minhas regras, era o direito de escolha dela. Será que é assim? Será que é meu corpo, minhas regras? Vamos começar a entender o que é o corpo. O corpo é seu, de fato? Ou ele é um veículo emprestado? Você tem a posse do seu corpo e você pode fazer o que quiser? Será? Não é bem assim. O corpo físico, ele é apenas um instrumento de manifestação na matéria bruta, que é dado por Deus para que o espírito, você, possa se manifestar na carne. O seu corpo não é suas regras, seu corpo é as regras de Deus. Ele é que definiu. Ah, mas eu posso colocar piercing, eu posso me tatuar. Sim, faça o que você achar necessário e julgar que você deve fazer, pois existe o livre-arbítrio. Mas toda vez que você extrapolar certo limite de conduta, você está indo contra o objetivo daquele corpo lhe ser dado. Pois nós recebemos um corpo para nos melhorar, nos aprimorar e nos evoluir quanto espírito, e não para brincar na Terra. Isso aqui não é uma colônia de férias. Isso daqui, o planeta Terra, é uma escola/prisão. Estamos todos aqui para aprender e nos melhorar, bem como para expurgar e resgatar os males que fizemos em outras oportunidades aqui na Terra ou em outros planetas. Então não é meu corpo, minhas regras, eu faço dele o que eu quiser. Se você gera o mal para o seu próprio corpo, de forma a destruí-lo e acabar com a sua vida antes do prazo que estaria estabelecido para você estar aqui, você estará cometendo sim um suicídio involuntário ou voluntário, né, pelo grau de consciência da pessoa, e responderá por esse ato. Então não é meu corpo, minhas regras. Portanto, abram a mente antes que seja tarde. Passem a zelar do corpo, dá-lhe os nutrientes necessários, a vitalidade necessária, para que ele possa estar bem, porque isso daqui é uma máquina que muitas vezes a gente não dá o valor, mas ela é fundamental para a gente existir e só vamos dar o valor quando adoecemos, quando estamos numa UTI entre a vida e a morte, precisando de um órgão de uma outra pessoa ou de uma doação de sangue. Então, que regras são essas que você tem para o seu corpo? Boas ou ruins? Isso estraga ou não a ele? Analise. Então, portanto, quando você decide fazer um aborto, ele vai ser vai ocasionar um mal para aquele que está planejado vir. Não podemos esquecer que aqui na Terra existem, arredondando, cerca de 30 bilhões de espíritos no nosso planeta. Uns 7 a 8, 6 encarnados e o restante tudo desencarnado, esperando uma oportunidade de nascer. Portanto, vemos que as oportunidades de nascimento são poucas. E quando se tem essa oportunidade e ela é cortada, cerceada, a tristeza para aquele que fica é muito grande. E a responsabilidade daquele que faz esse ato é muito grande. Então, não devemos abortar. Ah, mas você disse que é permitido. Sim, porque nós todos temos o livre-arbítrio. Mas entre ser permitido fazer algo e poder ser feito é uma grande diferença.
Lembremos de Paulo. Tudo nos é permitido, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ah, mas e se ocorreu um estupro? Como que fica essa situação? É um caso bastante delicado. Mas vamos observar pela visão do todo e não pela visão apenas material. É uma agressão total o estupro? Sem dúvida, é uma agressão total. Mas aquele ser que está ali, aquele espírito que está encarnando, ele não tem culpa do que aquele agressor fez. Ele não tem responsabilidade. E muitas vezes, esse foi o caminho necessário para que ele ali estivesse. E muitas vezes, esse caso todo envolvido é uma necessidade de resgate de todos esses espíritos envolvidos. Aquele agressor, ele deve ser punido pelas leis terrenas? Sim, sem dúvida, com certeza. E ele também será punido pelas leis espirituais, pelas leis divinas, quando não mais estiver aqui. Então não adianta dizer que esse agressor, esse estuprador, vai ter prisão perpétua. Agrediu alguém aos 30 anos, morreu aos 90, passou esse período todo de 60 anos preso e sofrendo na Terra. Acabou? Acha que é só isso? Não é. De fato, não é. O sofrimento e a penalização dele continuará posteriormente a isso. Porque ele cometeu um ato que não deveria acometer. Mas aquela mãe que está com aquele filho, que não tem nada a ver com aquele caso, e ela aborta, ela também está cometendo um crime frente às leis divinas. As leis humanas podem até passar a mão na cabeça e dizer, não, é filho do estupro, então você pode matá-lo. Mas você está sendo tão criminoso, tão homicida quanto. Tão assassino quanto. Está tirando a oportunidade de resgate de uma pessoa, de um espírito. Que muitas vezes isso tudo foi combinado em outra vida. Não estou dizendo que é regra, mas pode sim ter acontecido. Então, nesse momento, a mãe deveria se sublimar e aceitar aquela criança, pois matá-la não vai apagar o fato ocorrido, o fato triste ocorrido, o fato deplorável ocorrido. Não vai apagar. E ela não precisa olhar para aquela criança e lembrar daquele episódio toda vez. Ela precisa olhar para aquela criança e ver ali um espírito que necessita de carinho, de amor e de evolução, de oportunidade para se aprimorar e crescer. Então, espiritualmente falando, o aborto também, em caso de estupro, é um assassinato. E aquela mãe, aqueles envolvidos que decidiram, serão também responsabilizados por isso. E aquele espírito que está programado para encarnar, ele sofrerá muito com isso, pela rejeição. Até, de certa forma, poderá compreender um pouco mais, mas não será tão tolerante. Vamos para um outro caminho. Temos uma mãe internada no hospital entre a vida e a morte, com um barrigão, grávida, e o médico define: se essa gravidez for a termo, a mãe morre. Ela não aguentará. Ou poderá até morrer antes e ser necessário um parto às pressas, prematuro. E nessa situação, como que se deve agir? Essa é a única situação em que o aborto é permitido e, digo mais, necessário, segundo as leis divinas, pois deve-se buscar manter a vida daquele que está encarnado já. Aquele que já está na Terra deve se manter na Terra, fazer o máximo possível. Então, nesse caso, a espiritualidade, Deus, buscará outras alternativas. E muitas vezes isso é um meio de provação, tanto para os familiares que estão envolvidos, tanto para aquele espírito que estaria buscando a reencarnação. Então, a única exceção seriam casos em que não se teria oportunidade. Porque se aquela gravidez vem a termo e a mãe morre, para que adianta ao espírito não ter o carinho da mãe, o apoio da mãe, a ajuda da mãe? Pois muitas vezes não basta estar na carne e na pele. É necessário ter esse vínculo familiar para que ele possa se sustentar e engrandecer. E aquela mãe que já teve todo o seu planejamento pode tê-lo interrompido, se deixar essa gravidez prosseguir. Então, gravidez que o médico, a medicina, afirma taxativamente não ser possível,
A nossa ciência já é razoavelmente evoluída para compreender e definir e diagnosticar. Então, casos assim são as poucas exceções que se envolvem ao aborto ser permitido e que não vai haver nenhuma necessidade de resgate para aqueles envolvidos. Devemos observar também que a mãe que aborta um filho, ela é uma assassina e vai resgatar, frente às leis divinas, aquele assassinato que ela prometeu, que ela promoveu. Do mesmo modo que aquele médico, aquele abortista que realiza esse procedimento e mata aquela criança que está no ventre, e aí não vai ser uma, serão várias, ele também é um assassino. Pode ser que na Terra não o dê como assassino, tem vários movimentos dizendo que não é isso, que é o direito. Vamos refletir. Matar a sua própria espécie é um direito? Vamos refletir sobre isso. Você gostaria de estar na barriga e ser assassinado? Será? Pense bem. Então, aquele médico e aqueles que cooperam com aquilo serão também julgados como responsáveis. E o que pode acontecer com eles? Várias coisas, vários sofrimentos, não uma coisa em específica. Dentre as quais, o grande desejo de voltar à matéria, de encarnar novamente, de ter uma oportunidade na matéria para corrigir seus erros, suas falhas. Sim, e vir se ligar a um corpo físico, mas a espiritualidade já planejar que aquele vínculo será numa pessoa que tem tendências abortistas. E aquela mãe abortar. Ou que ocorram abortos de formas naturais. Mas fundamentalmente cairia dentro de uma família que tem tendências abortistas para que ele se sinta recusado. Então esse espírito sentirá na pele o quão ruim é ser recusado, é você querer voltar para o corpo para poder se melhorar, se evoluir, apagar suas falhas, corrigir suas falhas e não lhe darem a oportunidade de ter uma vida na Terra. Não podemos nos esquecer que todos nós somos colaboradores da criação divina, pois nós estamos aqui favorecendo a vinda de espíritos, irmãos nossos, feitos à imagem e semelhança de Deus, para se aprimorar e evoluir. Então, esses irmãos terão muito sofrimento, e esse será o resgate. Esses irmãos terão muitas máculas em si, seus perispíritos danificados, e sofrerão muito ao perceber que impediram a oportunidade de outros virem à Terra. E para os casos em que se detecta que o feto possui alguma anomalia, alguma falha congênita, alguma desestruturação, em que ele vai ter um problema neurológico ou físico durante a vida inteira. Pode-se abortar? Novamente, não. Como eu já disse, a única permissão de se abortar é quando há risco de vida para a mãe. Fora isso, não. Aquele que possui alguma anomalia, ele virá para se purificar, para se melhorar desses problemas do passado, porque as anomalias, elas são apenas reflexos na matéria de como está o perispírito daquela pessoa, de como ele está em si. E nada acontece por acaso, nem um cabelo que caia de nossas cabeças. Então aquela situação é tanto uma prova e uma expiação para o espírito encarnante, quanto para aquela família toda que se envolve. Então ela é uma graça de Deus. Se aquela criança nasce com qualquer tipo de problema físico ou mental, é uma graça de Deus, é uma bênção de Deus para aquela família que poderá estar exercitando o amor, o desapego, a solidariedade com um irmão, e para aquele espírito que encarna, porque estará lhe expurgando seus males e terá o tempo de refletir na matéria sobre seus erros do passado e os próximos passos que serão dados no futuro. Então, tudo isso é muito importante. É uma escola, é um aprendizado. Então, se nesse momento essa família decide, essa criança está sendo gerada sem as pernas, por exemplo, vai ter uma vida muito sofrida, nós vamos abortar. Mas vamos hipotetizar aqui, será que esse espírito ele não buscava sempre andar e se jogar de janelas e prédios, se suicidar? E ele mesmo pediu para nessa vida nascer sem pernas, para dificultar essa possibilidade?
Veja bem, tudo há um motivo. Não estou dizendo que todos os casos sejam assim, mas é um exemplo que pode ser dado. E aí você está tirando a oportunidade de vida daquela criança, daquele espírito, daquela pessoa, que poderia vir, passar essa existência, ter essa vontade, mas não sucumbir. Poderiam ser outros casos, tá? Mas não é que todo caso seja isso, não entendam dessa forma. Nada é 1 mais 1 igual a 2, as possibilidades são inúmeras e variadas. Então, gente, é permitido realizar o aborto? Permitido é, porque está no seu livre-arbítrio de fazer ou não. Mas as consequências são suas. Quem colherá as consequências é você. É você, mãe, que decidiu fazer o aborto. É você, pai, que obrigou a mãe a fazer o aborto. E a responsabilidade de cada um será levada em conta. Se aquela mãe foi oprimida, apertada, esmagada, você tem que abortar, ou eu te mato, então ela não é responsável, ela estava com medo, protegendo sua própria vida. Aquele pai será responsável pelo aborto, pela coação e por toda a maldade que fez com aqueles seres. Porque ela é tanto vítima quanto aquele espírito que está sendo encarnando. E ele é mais criminoso do que qualquer outro tipo de aborto que pudesse ser feito. Porque está fazendo o medo, a coação, a pressão. Agora, se a mãe decide por si fazer o aborto, ela também é responsável. Então vamos analisar de um ponto de vista amplo. O livre-arbítrio de Deus nos dá a permissão de decidir fazermos o que quisermos, mas não podemos esquecer que a colheita de nossos atos é um fato. Será de acordo com a semeadura. Plante o mal e fatalmente você vai colher o mal. Plante o bem e fatalmente você vai colher o bem. Espero que essas reflexões possam ajudar as pessoas a compreender que não se trata de ser a favor ou contra o aborto. Se trata de pensar um pouco mais, um pouco além disso tudo. Quem tem que pensar se você é a favor ou não ao aborto é você, porque o livre-arbítrio Deus te deu. Agora quem tem que também pensar sobre o que você vai colher desses atos é você. Porque só você vai colher todo o mal que você praticar para si e para o próximo. Até semana que vem, meus amigos. Que esse vídeo possa fazê-los refletir bastante, caso alguém esteja tendenciado a cometer esse crime contra si, contra os irmãos espirituais, e que possam ter uma ótima semana.